você explicou sobre os triângulos das Bermudas, muita gente ficou com dúvida na profundidade que você disse lá no centro do mar. 400 mil quilômetros. 1000 quilômetros. Muita gente iniciou a me telefonar, passar e-mail, perguntando se não era 4 ou se não era 40. Acharam muito 400. 4.000 quilômetros? 400 mil. Não, o pessoal achando. Um achando que era 4.000, o outro 40.000, mas 400.000 quilômetros? 4.000 quilômetros de profundidade é raso. É raso. É raso. De lugar e raso. A humanidade, ou a ciência, não tem nem noção da altura que está a Terra. Cada dia que se passa, mais deformação. Quanto mais deformação, menor o ser humano fica. Diminui a altura. E aumenta a deformação. Então a Terra está muito alta em relação ao centro do mar. Se tirar toda a água do mar, a Terra vai ficar lá em cima, aí você vai ver que é alto para pouco. Toda essa água, toda a chuva, toda a água que é produzida, vai para o rio, vai para o mar. O mar, há 21 eternidades que vem enchendo. Ela só não cobre, ela só não transborda por bem na terra, porque embaixo da terra tem um pouquinho de planície que faz essa regulagem. É como uma régua de medição. Você fica acompanhando a régua de medição. Quando o nível do rio vai subindo, você vê onde é que está. Então quem faz esse controle é um pouquinho de planície que tem embaixo da terra. Só que esse pouquinho de planície tem um prazo de validade, que é a 22ª eternidade. Então ele vem regulando. Conforme o mar vai enchendo, ela baixa um pouquinho. Vai regulando o nível do mar, senão cobre tudo. Você vê o risco que nós estamos. Então a ciência não tem nem ideia. Todo mundo está na superfície, você está na terra. Você está olhando em cima da terra. Mas você acha que o mar, assim, se você for entrando no mar, ele vai descendo, uma ladeira. Tudo onde tem mar, tem praia, vai descendo. Tem lugares onde às vezes se encontra navio 4.000 quilômetros de profundidade. Isso aí é raro. A ciência não tem nem noção. Então o centro do mar, que fica ali perto do Triângulo das Bermudas, é 400.000 quilômetros de profundidade. Então tudo, quando ali no Triângulo das Bermudas afunda um navio, fica por ali, eles se podem encontrar. Mas a própria corrente do mar vai levando o centro. Aí ele nunca mais acha. Enquanto fica ali nessa profundidade, eles podem achar. Ah, esse navio afundou há tantos anos, encontra. Mas a própria corrente marinha vai levando para o centro do mar. Aí não acha nunca. Então lá, você vê que a ciência não sabe disso. Ciência é uma arte aparente da humanidade. Então não tem condições de descobrir a raiz, mecha de tudo isso aqui. Porque é uma coisa artificial aparente. Aí o que nós sofremos? Nós sofremos as consequências dessa aparência.
achando que é aí que a ciência está. Não sabe nada. O risco que nós estamos em cima da Terra. Então a Terra está muito alta em relação ao centro do mar. Aqui é o centro do mar. Aqui é o centro do mar. E aqui é a Terra. Só que tudo isso aqui tem água no mar. Então o ser humano está aqui em cima. A visão dele é só daqui. Quando sobe, vê a Terra assim. Quando desce, está assim. Quer dizer, a visão é só daqui. Não sabe esse risco que está aqui, ó. Aqui está a praia. Se for descendo, vai lá para o centro do mar. E aqui está fundo. Então todo lugar que tem praia, praia é assim. Então a água está rodeada. Nós estamos cercados pela água. E a planície que segura a terra é que dá ele controla isso aqui. 21 eternidade é muito tempo produzindo água. E essa água vai se enchendo, corta tudo para o mar. Então, quando vê que está querendo passar, ela baixa mais um pouquinho. Então, tem esse controle. Quem controla é a planície. Quem controla a planície? A origem, o céu, o mundo racional. Esse é o céu. E assim é. Então o ser humano não sabe nada, vê as coisas tudo por fora, aí imagina, faz os seus cálculos imaginários, não tem nem noção da profundidade. 4.000 quilômetros é muito o ser humano. Eles tentam lá com um aparelho que nem chega a isso. A 4.000, quanto mais 400.000 quilômetros de profundidade. Não acha nunca. Então, aí se espanta, porque só vê de cima da terra. Olha para cima, e aí fica olhando o céu, né? Chama o céu. E aí foi que surgiu a astronomia. A astronomia é uma das ciências mais antigas, é a astronomia. Surgiu devido a uns povos que ficavam olhando o céu, querendo entender o céu, mas pensando e imaginando. Nunca que vai entender. Chamando de céu, achando que aquele azul, acima do azul é o céu, onde vive Deus. As imaginações daquela época, onde surgiu a astrologia. Isso em vários lugares, na China, os chineses, os egípcios, os gregos. Então cada um tem uma coisa em comum, observar o céu. Cada um seu pensamento e imaginação diferente. Olha lá, a ciência não tem nem. Aí criou a astronomia, né? Uma das ciências mais antigas. E sempre tentando entender, nunca consegue. Então, está muito fundo, é verdade. 400.000 quilômetros. É muita coisa. Você vê, daqui lá para o centro da livraria, dá 8 quilômetros. Né? Se você botar isso aí em reta, é muita coisa. Quanto mais 400.000 quilômetros. Quando a ciência descobrir isso, vai se espantar. Ah, não é esse não. João, existe mais terra ou mais água? Existe mais água do que terra. Mais água. Nós temos que dar graças à planície que regula essa água. Porque aqui é a terra. Logo quando formou, a resina saiu da planície. Aí começou a sair a resina. Mas ficou um pouco de planície aqui, ó, segurando essa resina. Aí essa planície aqui foi ficando gomosa, foi virando água, e a água depois de pronta ela só desce. Ela começou a aprontar e começou a cair na terra. Aí a terra começou a segurar a água dessa planície. Aí foi enchendo. Aí aquele lugar era tudo uma coisa só, resina. Aí a água foi enchendo. Aí aquele lugar
que estava meio mole, afundava. Aí ficava com um pouquinho de água em cima. Topava em alguma coisa lá, segurava. Mas e a outra que estava mais firme, ficava lá em cima. Então ficou isso aqui, vamos supor que era tudo assim. Aí a água aqui, cobrindo isso aqui. Aí essa aqui não estava firme ainda, desceu. Essa resina desceu. E essa aqui segurou, então ficou a terra aqui. Aí ficou assim. Então embaixo tem um pouquinho de planície, que fica regulando isso aqui. Conforme enche muito, ela baixa mais um pouco. Aí o nível do mar baixa. Se não, pode cobrir tudo e matar todo mundo. Seu João, aí podemos considerar então que desde lá do início, quando a planície começou a se deformar, depois que foi feito o foco de luz e começou a deformar em goma e resina, bom, é como se hoje fosse lá naqueles 400 mil quilômetros lá para baixo, que aí vem gerando água essas 21 eternidades, quer dizer, ou melhor dizendo, desde que começou a gerar chuva, né, lá pela 18ª, 19ª eternidade, né, que mais ou menos essa época, é mais ou menos que a gente pode considerar isso, que vem enchendo de água, gerando esse... É uma deformação. A planície segurando a terra, ela vai descendo. Mas ela vai descendo com freio de mão puxado. Quer dizer, uma deformação que está baixando ela. A própria força da deformação, por estar fora do estado natural, que é planície racional. Aí ela vai descendo, mas ela vai descendo segurando. Se ela soltar, aí desregula tudo de uma vez. Então ela formou tudo esse vácuo descendo. Aí ela segura a terra. E segura, faz essa regulagem aqui, do nível da água em relação à terra. Nós estamos na superfície. Então ela vai segurando. Se ela soltasse, aí descia tudo. Então tudo vai descendo. Vai descendo. Ela tanto pode descer como ela pode subir. Um efeito ioiô. É ela que faz, ela. Agora, isso em relação ao vácuo. Ah, tá, é uma coisa. Ao vácuo, veja bem, a terra está aqui. Como lá no amarelão, tem livro que está ali redondinho. Tem livro que está... É quando o ioiô está para cima. E no outro livro está oval. Tem. Quando está esticado. Esticado. Então o pai está mostrando através do livro esse efeito ioiô. Mas em relação, desde quando saiu do mundo racional e a terra aqui embaixo. Veja bem, aqui a terra, aí tem as 21 eternidades. Primeira, segunda, terceira, até chegar na terra. Isso no amarelão. É. Né, pai? Sim. Então, os degraus que a gente desceu. Aí tem livro que ele está redondo, tem livro que está oval, mostrando que tem esse movimento. Isso não está falando do movimento do Sol. O Sol é outra coisa. É. O Sol em relação à Terra também tem um efeito ioiô. Entre o Sol e a Terra. Tudo é controlado pela planície. Está lá embaixo. Então a planície é um regulador. Ainda bem que ela é nosso favor. Porque nós era a planície. Ela que está segurando nossa barra. Os habitantes que saíram do mundo racional e foram para cima da planície, esses que são os culpados. Então, isso... Mas agora não está na hora de indicar nada, é voltar todo mundo para ser o que era. Aí quando tiver todo mundo lá, é outra coisa. Então, esse Sol, por exemplo, quando ele dá a volta em torno da Terra, Passa por baixo da terra. pois é, ele faz ele chega a ficar assim, porque a pergunta é, quando ele se afasta da Terra, o raio elétrico dele vai ficar mais magnético para chegar cá embaixo e vai esquentar mais, dar calor, tudo bem. E o contrário também entendi. Só que aí eu pergunto, esse Sol, quando ele faz a sua volta em torno da Terra, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, ele faz isso de uma forma na qual ele fica oscilando no quanto ele aproxima ou é da Terra ou não. Ele faz isso, mas oscilando, ou seja, tem hora que por ele ou pela planície que, como o senhor diz, Então, controla isso. ele, por ser uma vida, ele tem uma linha. Ele tem vamos supor,
Essa linha ele fica assim, aproximando. Ela Uma rota tem por cima. ali, aquela rota Ah, na altura, na sua atitude, assim, no controle dela. E a Terra. Então, quem faz a variação é a própria Terra. ah, tá. Aí a Terra faz isso, baixa mais um pouquinho, aí esquenta. Sim. Por causa da energia que sai do Sol elétrico e vai se deformando. Aí ela sobe um pouquinho, esfria. Mais um pouquinho, mas ela tem esse movimento, a própria Terra. Porque ela é solta. Que é diferente desse ioiô que o senhor falou agora do outro, né? E como, dependendo do calor do Sol, aí há a produção de água. Porque o que produz água é a evaporação. Sim. É o vapor da terra. É o que faz a chuva. Não é a água do mar que evapora. A água do mar não evapora. Tá. Ela só vai enchendo. O mar só vai enchendo. A ciência mostra que os ventos úmidos que saem do mar, não, isso aí não provoca chuva nenhuma. Isso aí é outra coisa. O que provoca a chuva é a evaporação da terra, é o vapor da terra, Sim. é o nosso calor que sai da gente. Tudo isso aí provoca a chuva lá em cima. Sim. É as pedras lá em cima do morro, entre elas sai um vapor, aquele vapor vira água, e às vezes aquele vapor não tem como sair, aí vira água e sai descendo, aí forma a cachoeira. Começa a formar a cachoeira, daqui a pouco vai aumentando, dependendo da quantidade de pedra localizada ali. E toda essa água produzida vai para o mar. Sim. Você bebe, você bicho, vai para o mar. E o mar vai só enchendo. Aí é esse controle que a planície faz. Então a água não evapora. A água só evapora se você colocar num calor muito forte. Você botar ela no fogo, lógico que ela vai evaporar. Porque o fogo é 80, 90, 100 graus. Aí vai evaporar um pouquinho só. E não tem nem força de ir lá para cima. Vai virar por aqui mesmo e ficar contaminando o ar. Isso com calor muito forte. A água seca. Você pega a água, põe num prato, deixa lá. Ela vai secar. Quando ela seca, ela vira pó ou areia. Ela vira areia. A areia é feita de água, é água que seca. Tá. Vamos supor, se você colocar um litro d'água num prato, limpinho, branquinho, quando ele secar tudinho aquela água, não vai fazer um monte de areia, mas vai ficar um pouquinho só de areia. Porque ela vai secando e vai diminuindo. Então, mas a água reduziu a areia, Ela vai reduzindo. Ela vai reduzindo a ela areia. não transforma e vai para o espaço, né? Não, Ela reduz a areia. ela vai secando. Aí ela vai virar pó, aquele pozinho, Vira planície, vira vira areia. terra. É areia até. Igualzinho. E aquela areia, depois de muito tempo, vira um granito. E esse granito vira pedra. É que E quando tem muita água, tem todos esses controles. Por isso que a planície virou, né? Porque senão já tinha. o movimento do Sol, quando ele está. Tá. O movimento do Sol, quando ele está fazendo, eu estava lendo no amarelo e estava com uma certa dificuldade de entender. Porque quando ele diz assim, o que ele quer dizer com ele meio de lado? Esse meio de lado, o que é esse meio de lado? Porque ele também diz que a parte tem planície, parte mais alta e mais baixa. Eu queria entender se essa Não, parte a terra, mais alta. por exemplo, a terra. A parte mais alta é o que? Montanha aqui ou é a inclinação da terra de um modo geral? Parte alta, parte baixa é em cima da terra. Ah. Somos morros, pico, montanha, Planalto, tá? planalto. Então, mas isso aí é em cima da terra. Tá. Então aqui é a terra, para você entender, aqui é a terra. Esse lado aqui Ah, é a linha da terra. Por que a linha da terra? Porque onde ficam os países separados pela água. E esse lado aqui que está os dedos, ah, não tem país. Então é a linha da água, só tem água. Mas a terra é tudo isso aqui, segurado pela planície. tá. Então a linha da terra e a linha da água. E o sol, ele passa assim, ó. Eu estou acelerando para você ver como que é o sol. Sei. Ele faz isso. Quando ele entra no campo, é um campo
Eletromagnético. Então a velocidade dele é devagar e sempre. Não para, mas é devagar e sempre. Ele passa 6 meses na linha da Terra, depois ele vai pendendo para o outro lado. 6 meses na linha da água. Aí quando ele é pequeno, tem um lugar pega, outros não. Aí vai dando as diferenças. O Sol é menor do que a Terra. Você vê que a ciência é tudo ao contrário. O Sol ele é o centro, tudo rodando no meio do Sol. Sim. Né? E ele grandão. Exato. Não Inverte é? tudo. Não, ele é que faz esse movimento. Quando ele entra no campo, ele vai devagar. Quando ele chega aqui, ó, em menos de um segundo ele já está aqui. Ele passou. Por que ele faz isso? Porque ele foi feito das virtudes. É o único que faz isso por ser feito das virtudes irracionais. Energia pura, limpa, perfeita, acumulou, né, e formou um foco de luz. Então é o único, é o astro que faz isso, só ele. Porque quando ele fala também no raio noturno, aí o que acontece? Ele deve ser bastante menor do que a Terra, né? Porque quando, o Sol ele deve ser bastante menor que a Terra, porque quando ele fica iluminando, se ele passa, por exemplo, quase 24 horas na parte de cima, vamos dizer, em menos de um segundo embaixo, ele deve ser bem menor, porque ele com a frente dele, se é que tem frente, sei lá, né? Ele vai iluminando a parte da Terra que está ali, vai passando pelos países, quando está na parte da Terra, e também passa também um pouquinho, sobe ali nos outros 6 meses, quando vai na parte da água. Mas para trás, como ele diz no amarelão, é como se fosse um escapamento, né? Os raios noturnos dele. Então a gente pode deduzir que o Sol é assim, tipo, metade essa luz elétrica que sai de lá e chega magnética, e a outra metade é a luz noturna. Não, o raio é assim? noturno, que o Sol solta, não, ele tem um pouco de carbono. O pouco de carbono é que escurece. É 2 negócios aí. Pois é, são coisas O diferentes? pouco de carbono é que sai do Sol. Ah. Agora, vamos supor, como tem parte alta e parte baixa, quando o Sol está de um lado, o outro lado está na sombra. Esses são os raios noturnos, mas é o mesmo raio de vida que o Sol produziu. Só que bate nesse lado aqui e formou a sombra. Então reflete. Mas é o mesmo raio do Sol. Agora, quando nesse lugar que está na sombra, aparecem os corpos de carbono que foi soltado do Sol. Aí esses corpos de carbono escurecem. Mais ainda. Mais ainda. Aí faz a noite. Os corpos de carbono, quando ele chega, escurece. Mas quando ele chega, que está na sombra. Quando o Sol está forte, aí diretão, aí não. Ele nem aparece. Ele passa até transparente. Na sombra é como se fosse a parte de trás dele. Não, a sombra em relação às partes altas e parte baixa do planeta. É, porque quando às vezes entra, por exemplo, o que a gente conhece, por exemplo, se a gente agora está 9 horas da manhã aqui em Brasil, estaria 9 horas da manhã no Japão, 9 da noite no Japão. E lá, claro, o corpo carbono também veio junto, né? E o raio noturno começou. Então, o corpo carbono ele não passa por baixo da Terra, só sim, o Sol. Só o Sol, tá. Aí ele rodeia, ele fica andando. Aí tem vezes que ele passa na frente da Lua, Ah, tá. da UET. Quando o Sol então está na parte que está iluminando com o raio elétrico dele, ele sobrepõe o corpo carbono que está ali e aí predomina a luz solar que a Então, gente vê. a visão é tudo em cima da Terra. Aqui é terra que é alto e baixo. E o Sol ele é pequeno, ele não é grande. E o Sol é frio, o Sol não é quente. Por isso que ele só ilumina até um certo ponto. Aí você vê o Sol lá, pelas imagens que mostram na televisão, não é aquilo. Sim. Aquilo é uma simulação que eles fizeram. E bota. Imagina como que é e joga lá. Aí você fica entendendo mais ou menos. Então, Parece que entendeu, mas não o entendeu. raio noturno, então, como o senhor diz, é a sombra desse raio diurno, vamos dizer, dele. Então o raio noturno do Sol é a sombra. Ela funciona como uma sombra. Ah, Por tá. exemplo, nós estamos aqui. Nós estamos na sombra.
O sol está batendo lá, mas nós estamos na sombra, tem alguma coisa impedindo. Daí. Mas esse raio, ele está passando. Tanto é que a gente fica na sombra aqui, ó. Alguma coisa que segurou ele lá, mas ele passa. Aí passa, diminuiu, ó. Nós estamos na sombra. Então a aqui esteira segura. ele está passando pela parede. Sim. Aí já tá dando outra claridade, que é a sombra. Sem precisar acender luz. Ele está passando, mas pela porta ele está passando. Mas por Não. causa do sol ainda está aí perto. Se ele for para o outro lado, aí já diminui isso aqui. Essa aqui já vai transformar em calor. Esse raio, porque já está mais distante. Transforma em calor. Aí chega o corpo carbono, aparece. Aí escurece, daí você tem obrigado a acender luz. Lamparina, tição, faz um fogo. Ah, então conforme ele vai ficando mais Aí o distante, ser humano só percebe Hum. por causa da visão do ser humano. A visão do ser humano é com base nisso aí. então na realidade o sol está passando, aí conforme ele vai ficando mais distante daquele local, o raio noturno dele vai aparecendo porque vai ficando mais fraco esse raio diurno dele. Isso seria o raio noturno dele, que ele vai ficando mais fraco e aí Então, vai quando dar a ciência essa sombra. descobrir realmente como que funciona, como que é, aí pronto, aí você entende. Com a evidência racional você vai vendo, pô. Que se o pai fosse explicar, o povo ia dizer que estava louco, como que um absurdo desse. Já acha absurdo que o pai faz uma ginástica danada para explicar que o sol é que gira e a terra é parada, a terra não pode mexer. Se a terra mexer, não gerava nada em cima dela. De vez em quando a terra, por ser energia, ela dá uma mexidinha, dá uma acomodação de solo, mas aí o que causa? Terremoto. Terremoto é um movimento interno da terra. Não é placa subtectônica, né? Não é nada disso. Isso aí é a ciência imaginando. Aí faz as experiências que dá certo, aí acha que é assim. Mas não é. Então ciência é uma arte da humanidade. É uma arte aparente. Por isso que o pai fala muito, a ciência, assim. Aí você fala, a ciência é hoje. Mas só que essa ciência foi feita pela natureza, para lapidar. Por isso que é aparente. Os cientistas acham que está certo. Já quem vive filosofando também acha que está certo. Cada um acha que está certo. Já os cientistas acham que quem vive filosofando está perdendo tempo. Nenhum sabe, ninguém sabe. Só o estudante cultural. Se você for estudando, o pai vai dando dosadamente e mostrando. Aí você vai lendo, tem coisa que você nem dá atenção. Acho que o pai falou isso só para não ser. É a verdade, ele falou, mas você nem deu muita atenção. Mas ele foi mostrando lá. Então o sol é que gira, a terra é parada. A terra não pode mexer. Se ela mexer, não gera nada. Uma curiosidade assim também. Você está dizendo que a água, né, cada vez que vai aumentando, a planície vai regulando. Mas nós sabemos que a água, ela está em cima da terra. Né? Ela vai produzindo terra também? Por quê? Só se secar. Por exemplo, ela está lá. Tá aqui. A água vai só enchendo. Mas ela também vai transformando em peixe, em lodo, em várias coisinhas dela, dentro dela mesmo. Como a água é muito, não percebe. É tudo produção da própria água ali dentro. Aos pouquinhos é parada, há uma transformação. Agora, se ela secar todo lugar, naquele lugar vai secar, aí que vai aparecer. Essa terra que você vê, por exemplo, o deserto de Saara, ali foi água que ficou acumulada há muito tempo ali. Aí depois ela secou, ficou areia. Aí quando chove demais, alguma terra ali, fica ali na superfície. Aí ela seca, aí aumenta a areia. Aí o vento espalha. Aí quando chove ali, aquela água não infiltra lá pro lençol freático.
fica ali na superfície, aí ela seca, aí aumenta a produção de areia. Agora lá embaixo da terra, tem lugar que é duro, tem lugar que tem uns pouquinhos de lodo produzido por ela mesma, aí vai aumentando, vai formando um piso de lodo, de coisa lá, até você chegar mesmo onde está duro, é muito distante ainda. Então é a produção desses 21 eternidades. Agora o rio, por exemplo, o rio está só passando. Se o rio secar, tudo, ali onde ele passou, aquele restinho que ficou ali vai virar areia. Daqui a pouco você pega lá, tá aquele torrão. Faz assim, areia. É a água que foi secando. Se cortar lá a fonte, a nascente. Nós somos preocupados que a terra ela é uma máquina de produção como qualquer outra. Por isso tem a sua validade e a erosão com o tempo. Então se ela não se renova, os 21 eternidades ela não é a água que infiltra. A água que renova ela, então? Sim. Aqui é a terra. Ela tem um movimento dela, mas entre ela mesmo. E a água de chuva. A água de chuva é uma regulagem só. É um chuvisco só. Aí alguma coisa fica por ali. Aí brota. E nasce capim, vegetal. Mas é a água. Infiltrou. Precisou da água e da terra. A água ficou sendo só como um ninho. Então ela produz alimentação. É uma outra regulagem. Em cima da terra, na superfície. Sem contar aquela água mesmo, aquela terra que segura a água, que é o mar. Então tem a planície, que segura a terra, tudo. Aí em cima da planície tem várias camadas de carvão. Carvão no seu estado sólido. Carvão no estado sólido. Aí depois vem carvão no estado líquido. Aí depois mais carvão no estado sólido. Aí depois terra. Quer dizer, é diferente. Já tem uma diferença lá. Aí vem terra com várias camadas. Aí depois vem uma camada de sal. Por causa dos vulcões que está ali. O vulcão, na terra, é um buraco de emergência. É só quando ela esquenta demais, ela aliviar a barra para ela não explodir. Mas aí ele manda sal também, que é uma contaminação. Aí depois vem mais terra cobrindo o vulcão. E aí quando ele começa a soltar lava dentro do mar, vai contaminando o mar. Aí depois ele para e esfria, aí aquela terra fica mais compactada. Só que essa terra está em cima dela, muita coisa que é produzida pela água. Lodo, coral, às vezes até pedrinha que forma, de grão que espalha na água, terra que cai no mar. Então tudo isso aí vira coisa, não acaba, vira coisa. Então o mar fica assim. Sem contar a poluição, tudo que cai dentro. Fala que a terra é cinza compactada. Então essa terra que eu pego hoje é a mesma de 21 eternidades atrás? Não, muito diferente. Sim, não, mas digo assim, transformou, mas não deixa de ser aquilo. Sim, é terra, é a mesma espécie. O princípio básico é terra. É bem mais enfraquecido. Mais fraco. Mas ela tem a cidade, ou seja, ela tem essa transformação, mas é aquilo ali. Por isso que tem um prazo. A 25ª eternidade. Então nós temos que voltar para o nacional agora na 21ª. Se você deixar para voltar na 22ª, você está operando no vermelho, você está no vermelho. Você vai transformar já no vermelho mesmo, já se acabando o combustível. Ô João, por que a necessidade de fazer o reconhecimento? Quando você fala que depois que se transforma, não está ligado em vida ainda? Isso é energia. A energia do seu corpo. O corpo é um conjunto de peças, conjunto de órgãos. E esses órgãos são feitos de pequenas coisas. E a energia é transformada naquelas coisinhas. Vírus, matéria, bicho. Aí quando o corpo transforma em energia, essa energia sai de dentro da Terra, ela junta com o elétron, vira uma só, e vai voltar o seu estado natural da planície,
Aí ela, por ser uma vida, ela vai saber o que ela passou em todas as vidas aqui, nessas 21 eternidades. Mas então, fazer o reconhecimento, na verdade, é só um saber mesmo do que foi. Sim, aí aquela energia, como ela transformou, era a pessoa. Aí a pessoa passou por uma transformação, perde a noção. Mas isso é o caso da pessoa que não está ligada. Perdeu a noção daquela pessoa. Quando acorda, está no espaço com energia. Aí ela, para recuperar esse saber, vai fazer essa... Para recuperar o saber que perdeu. Que perdeu. Desde o princípio do Rosário da Vida. Rosário da Vida. O lugar que nasceu, morreu, viveu. Então, para recuperar esse conhecimento todo, faz esse reconhecimento. Sim, por causa que é um estudante do braço. E assim que transformou, parou, foi levado as virtudes para a planície. As partículas para a planície. Aí você vai fazer isso. Agora, no caso que a pessoa já está imunizada aqui na Terra, não, é diferente. Porque aí você aqui, você já se liga à vida eterna. Você desenvolveu o raciocínio. Seu raciocínio entrou em funcionamento. Aí você vai passar por uma mudança de classe dentro da fase racional. Vai sair da parte provisória para a parte consciente, para depois para a parte fundamental, que é o mundo racional. Então são mudanças de classe dentro da fase racional. Aí você deixa de ser aparelho racional, passa a ser um racional. Aí, como racional, você está ligado à vida eterna, não morre mais, sabe tudo, mas você está aqui na Terra, vendo o mundo racional, sabe tudo que está se passando no mundo racional, como se estivesse lá acompanhando o progresso, mas na Terra. Aí é um racional, é a parte consciente, racional. Aí depois você vai para a parte fundamental, que é o mundo racional. Aí você vai ser um racional por mundo perfeito. Como você já está imunizado, aí você vai fazer uma viagem viva, vendo. Aí chegou a hora, foi avisado a hora de você voltar para o seu estado natural. Aí feliz e contente, como o pai fala, a pessoa fica jubilada. A pessoa jubilada é uma pessoa alegre, feliz, contente, uma pessoa jubilada. Aí você está vendo, arranja um lugar lá que você já sabe onde é, deita lá sua matéria. Aí você está vendo seu corpo transformar. E ele já está bem mais, a transformação é bem mais rápida. E já está tudo encaminhado. Aí você está vendo seu corpo lá. Você pode passear, andar, quando voltar, já está no finalzinho. Assim você vai. Aí pronto, aí você vai fazer essa viagem vendo. Não precisa você reconhecer mais nada. Você já está vendo, você já está ligado aqui na Terra, a vida é eterna. Por isso que não morre mais. Você não vai ter esse sono e acordar no espaço, você não vai ter. Isso aí é quando a pessoa não se liga. Aí você vai fazer uma viagem viva. Aí você vai sair da Terra, passar por todas essas divisões que aqui tem. Biosfera, atmosfera, estratosfera, menosfera, helosfera, estratosfera, astral superior, planície racional. É o seu alvo, o seu lugar. Aí de planície racional, mundo racional. Aí você está na parte básica, que é o mundo racional, mas você já é um racional puro, limpo, perfeito. Nós somos animal racional, animado no mal. Uma hora animado, uma hora desanimado. Uma hora xingando, com raiva de todo mundo, do racional superior, de todo mundo. E tem hora elogiando o racional superior. Então nós somos um aparelho racional primário. Se você for persistente na leitura, você é um aparelho racional primário. Você não é mais animal racional civilizado. Você é um animal, você é um aparelho racional primário. Primário porque você está ligado à energia racional através da leitura diária. Aí os problemas que for aparecendo, você tem paciência que vai desaparecendo. Até você, seu raciocínio entrar em funcionamento. Aí você deixou de ser
aparelho racional primário e passou a ser um aparelho racional, ligado à energia racional. Aí vem a consagração racional. Aí nessa consagração racional, você vai sair de aparelho racional, você já não é mais de aparelho racional primário, é um aparelho racional, ligado à energia racional. Aí você vai deixar de ser aparelho racional e ser um racional. Aí você deixou a parte provisória e entrou na parte consciente. Aí você é um racional aqui na Terra, consciente de tudo, ligado à vida eterna, raciocinando, levitando, vai onde for, onde você raciocinar. Essas são as mudanças de classe. Aí depois você vai deixar de ser um aparelho racional para ser um racional puro e imperfeito, mas aí já é lá no mundo racional. Então, tem esse tempo todo. Então, quando a nossa superior fala da deformação, da transformação da planície racional, gerou seres invisíveis no espaço. Quais são esses seres? Então, A nossa superior fala dessa deformação da planície. peraí, explica, fala de novo aí. Interessou. Fala de novo aí. A deformação da planície racional, no começo da sua deformação, o racional superior fala que gerou seres invisíveis do espaço. Né? Quem são esses seres invisíveis do espaço gerados pela planície racional? Olha, energia eletromagnética da natureza feita das virtudes da planície e da resina. As virtudes da planície e da resina formou 5 estrelas no Cruzeiro do Sul. É vida. O Cruzeiro do Sul é vida. E está ali assinalando um acontecimento. Então ficou essas 5 estrelas. A única estrela feita pelas virtudes da planície e da resina é o Cruzeiro do Sul. 5 estrelas. Ficou sendo ali no começo já da fase racional. Mas assinalando aquele acontecimento que é o terceiro milênio. 1935 para cá. E serviu de guia, muita gente se guiava. As estrelas de hoje são as virtudes da deformação da água e da terra. Já não é mais planície nem resina. Essas 5 estrelas é vida. Foi feito das virtudes da planície e da resina. As 2 energias que é a natureza foi feita das virtudes da planície e da resina. Eles são vida. E hoje já não é mais planície nem resina, é água e terra. E as virtudes da deformação da água e da terra formam um monte de vida no espaço, que são as estrelas, que você vê hoje, a luminosidade da Lua, um ponteiro que regula esse impacto da Lua. Para que serve a Lua? Ponteiro que regula, depois eu explico isso aí. E essas virtudes da deformação da água e da terra formam alguns corpos aí no espaço, que às vezes a ciência, a astronomia, que hoje tem uma aparelhagem muito grande, fica observando aqueles corpos luminosos, aí fica achando que são outros sóis que iluminam outros planetas. E não é. Há várias galáxias. Não existem várias galáxias, existe uma galáxia, que é do Sol para baixo. Só uma. Mas são corpos luminosos que saem da água e da terra. Isso aí é constante mesmo. E esses corpos luminosos transformam em outra coisa. Quando transformam em outra coisa, saiu a luminosidade, apagou aquela luminosidade. Mas assim que transformam em corpo luminoso, tem aquela luminosidade. Aí fica ali 2, 3, 4 anos, 5 anos, às vezes, dependendo de cada um de sua durabilidade. Tudo é produção da água e da terra. Mas então não tem nada a ver com os habitantes da Terra. Quando Não. fala dos habitantes invisíveis, aí alguns entendem que são habitantes da Terra. Tudo isso aí, esses astros, essas coisas aqui, são os comodoro. Certo. Os habitantes do astral terra já não é comodoro, já é a evolução da matéria, é a produção da matéria. Esses comodoros, nesse caso aí que eu estou falando, seriam Os astros. os invisíveis que o racional superior em alguns livros Sim, fala. são os astros.
São os astros? É a parte visível. É a parte Todo astro são pomodoro, cada um se acomodou no seu lugar. São os astros. E eles interferem aqui no nosso mundo? Sim, no segundo milênio, cada um se organizava. E havia lapidação entre eles, até os astros lapidavam. Não é só a gente que lapida, não. Tudo que está fora do seu estado natural lapida. O sol lapida, a lua, as estrelas. A lua ganhou uma tarefa, regular as 7 partes. E muitos das 7 partes não concordavam, mas tinham que ser respeitados. E a natureza comandava as 7 partes. Ela comandava e organizava até hoje. A natureza, as duas energias. As duas energias. Foi feito das virtudes da planície e da resina. Então, pelo que você está falando, já nós podemos dividir em duas partes. Uma que veio da planície, que são os astros, Sol, e outras seres invisíveis. E da matéria, os habitantes da Terra. Sim. Da matéria, É a evolução da matéria. da degeneração, da deformação, daqueles que não veio daqui, enfim, aí formou os habitantes da Terra. Então não tem nada a ver com a planície. E aí já foi um controle da própria natureza. As duas naturezas, depois que ela viu, manjou, tudinho, ela passou a organizar tudo isso aqui. Então a Terra para a natureza é só esse quadrado aqui, ó. Nós dois aqui. Nós dois estamos comandando tudo que está em cima desse quadrado aí. Tudo que é matéria. Aqui, ó. Então o mundo para a natureza aqui. Mas acima da natureza tem o astral inferior. Só habitante do mundo racional que perdeu todas as virtudes, mas não se extinguiu, não se materializou. Extinguiu da pureza que eles tinham. Mas ficou um pouco de energia elétrica, diferente da energia elétrica da natureza. Acima da natureza. Acima da natureza. Aí do astral inferior até o astral superior existe um grande espaço aí. É habitado, é habitado pelos planetas. E os planetas foram feitos das virtudes dos irracionais. Ficou esparramado por aí. Antes de formar o Sol. Antes de formar o Sol. A planície estava aqui. Os habitantes saíram daqui e ficou em cima da planície. A planície foi descendo. Ela foi descendo intacta. Deformou aqui. Foi descendo intacta. No que ela foi descendo, foi abrindo caminho. Foi criando um vácuo. E por ser uma planície pura, limpa e perfeita, foi revestido esse vácuo pelo fluido racional. Então todo esse vácuo é revestido pelo fluido racional. Que vai sempre falar na obra. Quando você começar a entrar em contato com a imunização racional, você vai ver o fluido racional. E esse fluido racional mostra a qualidade básica da energia racional. São os Menessarons. O fluido racional é o Menessaron. E cada Menessaron mostra a qualidade básica da energia racional. Esses habitantes do astral térreo aqui, a função deles só é lapidar ou tem alguns que ficam ajudando, por exemplo, ajudando você, ajudando eu, ajudando... Sim, quando você vê ele, aí sim, eles vão te ajudar. Não vê, né? Mas você sabe ele, como que ele é. Você sabe. A natureza dele, cada um com a sua natureza. O que ele é. Aí você tem que respeitar o que é bom e o que é ruim. Esse é ruim, você pode aproveitar a ruindade dele. Esse é bom, você aproveita essa bondade dele. Não é porque ele é feito ruim, né? Ele foi feito assim. Ele é feito daquele jeito, pra mim, que eu estou me mostrando, eu estou se mostrando que é feio e tal, mas ele é daquele jeito, mas é um ser que está trabalhando para ajudar a humanidade. Então, aí você quer ver, você quer lapidar ele, não tem lapidação. Aí você pega esse ruim. Aí você vai convencendo ele, vai fazendo uma boa ação. Você vai lá, então, faz assim, faz essa. Para ele, para você é uma boa ação que vai resolver alguma coisa. Para ele é uma lapidação. Porque ele é mau, só está bem fazendo mal. Então ele vai fazer uma coisa que ele não gosta.
fazer o bem. Aí reclama, fala, mas faz. Primeiro reclama, xinga, mas faz. Aí vai lá e fica. Aí você lapidou ele. Aí ele teve aquele benefício que ele se lapidou. Ganhou alguma coisa que ajudou. Aí você viu que lapidou, foi bom para ele, mas lapidou. Você vai fazer uma coisa contrariada. Aí ele faz bem feito. O pai fez muito isso, o Racional Superior da Terra, ele colocou muita gente, muito habitante da Terra para trabalhar, para ajudar a humanidade. Nesse caso ele fez. Porque aí você viu, você vê como funciona. Agora, tudo isso aí, no dia que as coisas racionais começarem a acontecer, não. Mas só por isso. O ideal é todos eles entrar na linha racional, trabalhar para a fase racional. Para eles entrar na fase racional, eles têm que abrir mão de muita coisa. Aí eles não querem abrir mão, preferem ficar aí lapidando. Porque se sentem bem assim, cutucando, falando, transmitindo coisas, rindo, ficando satisfeito com os maus feitos dos outros. Quando acontece um acidente, morreu bastante gente, eles ficam tudo alegre, festa. Para eles é assim, porque é o mal. Aí lá vem o ser humano. Quando eles passam por limite, a natureza destrói eles. Mas é um jogo, é o controle da natureza, a parte magnética. Isso é a natureza, mas tem o fluido eletromagnético. São várias coisas. João, o que o racional superior quer dizer com o que forma o aparelho racional é a essência do vegetal? O que forma? Então, é o clima, mostrando lá. Tudo tem sua essência. Isso aí não é racional, não. É racional. Todo ser humano, tudo que é matéria tem sua essência. E a essência é racional. Outra coisa. Não é isso aí. O que forma a pessoa assim, ser bondosa, de vez em quando, ainda é aquela essência que você tem aqui. Mas é a essência eletromagnética. Então ele está falando aqui da essência eletromagnética do vegetal. Do vegetal. Porque ele fala o que forma o aparelho racional é a essência do vegetal. Essa essência ainda é eletromagnética. Sim, aí só que ele fala assim, em termos de ciência, por exemplo. Você tem que ser racional, seja racional. Racional é o que usa a razão. Que usa a razão. Não é ser racional, não. Pedro, você manda para Deus. Pedro, manda para você. Olha aí, manda se você quer.